O palhaço, o que deveria ser lírico, inocente, ingênuo, angelical e frágil, com o passar dos anos vem se mostrando algo aterrorizante, e os medos e traumas se atribuem aos longas americanos. Porém, os longas americanos se basearam em um fato real. Conheça hoje a história do primeiro palhaço que causou essa sensação de medo nas pessoas. A trágica história de John Wayne Gacy. John costumava entreter crianças em festas vestido de palhaço. Era querido por todos e um cidadão exemplar. Mas era uma pena, pois ele escondia um terrível segredo. Ele adorava sequestrar, torturar, estuprar e finalmente matar suas muitas vítimas. John Wayne Gacy nasceu em Chicago em 1942. A infância de John não foi das melhores. Seu pai era um alcoólatra e ele infligia uma punição brutal ao menor sinal de desobediência. Muitas vezes o seu pai o jogava de um lado para o outro da sala e às vezes batia nele com uma correia de couro. Nos momentos de mais calmaria, ele o insultava chamando-o de estúpido, inútil e o chamava de maricas. Aos 9 anos, ele foi assediado sexualmente por um amigo da família. Não contou nada em casa com medo de que seu pai o punisse. Já aos 11 anos, ele foi atingido na cabeça por um balanço e sofreu de perda de memória e desmaio por 5 anos, até que ele foi operado aos 16 anos de embolia cerebral. E assim foi sua vida. Quando um problema acabava, outro surgia, um problema cardíaco que se arrastava por toda a sua vida. No ano de 1964, depois de se formar na faculdade, John tornou-se representante de vendas de sapatos. Porém, ele não conseguiu se estabelecer nesse negócio. Ele se casou com uma colega, Marilyn Myers, após 9 anos de noivado. Os pais de Marilyn possuíam um restaurante em Loa, em Waterloo, e ofereceram a ele um cargo de gerente que ele aceitou. Neste emprego, John tinha uma enorme capacidade de iniciativa e despertava admiração e respeito de todos. Marilyn e John tiveram apenas 2 filhos, Michael, nascido em março de 1967, e Christine, em outubro de 1968. Tudo parecia tão bem, tão feliz, que nada poderia mudar isso. Até que, para o espanto de todos, uma reviravolta veio acontecer. John foi preso pela primeira vez em 1968. Ele era suspeito de abusar de um jovem funcionário por meses, forçando o jovem a ter relações sexuais com ele. As acusações contra John ainda estavam pendentes quando ele fez a testemunha de acusação ser espancada por um hooligan adolescente, o que só piorou a situação em que John se encontrava. Tempos depois, ele fez um acordo se declarando culpado apenas por sodomia e foi condenado a 10 anos de prisão, no mesmo dia em que sua esposa pediu o divórcio. Após 18 meses na prisão, ele foi liberto por bom comportamento. Ele resolveu então voltar para Chicago, onde começou a trabalhar como assistente de cozinheiro em um restaurante. Em fevereiro de 1971, ele foi acusado de tentativa de estupro de um menino que alegou ter sido atraído para o carro de John. Mas as acusações foram retiradas porque o menino não compareceu no tribunal. No dia 1º de julho de 1972, John casou-se com Carolee Hoff. Carolee era uma mulher divorciada com 2 filhas pequenas, que mudou-se para o bairro de classe média em Des Plaines e tornou-se uma empreiteira de sucesso. John estava vivendo sua nova vida, tornou-se muito popular no bairro, muitas vezes realizava até festas temáticas em sua casa. John então torna-se membro do Jolly Joker Claw Club. Neste clube, os membros eram todos voluntários e se apresentavam em festas infantis, eventos beneficentes e até em hospitais para entreter crianças doentes vestidos de palhaços. Eis que surge então o palhaço Pogo, na qual John desenhou o figurino e inventou sua própria maquiagem. Com o passar do tempo, houve outra acusação de estupro contra um jovem. Desta vez, também o menino não compareceu ao tribunal, para a sorte de John. John Wayne cometeu seu primeiro assassinato 3 meses depois, em 3 de janeiro de 1972. Sua primeira vítima se chamava Timothy Jack McCoy, de 15 anos. McCoy foi pego no ponto de ônibus, esfaqueado e enterrado no forro de sua própria casa. O segundo assassinato ocorreu em 1974. O jovem tinha entre 15 e 17 anos e nunca foi identificado.
John deu um fim na vida desse garoto, estrangulando e enterrando no mesmo lugar que ele enterrou McCoy. O assassino sempre buscava suas vítimas entre seus funcionários, costumava contratar jovens estudantes do ensino médio que precisavam de dinheiro. Outras vezes ele simplesmente abordava suas vítimas no meio da rua. Às vezes ele mostrava seu distintivo e uma arma fingindo ser um policial, prendendo a vítima. As suas artimanhas eram muitas. Já no caso dos jovens funcionários, ele os seduzia, os convidando para beber em sua casa e mostrava o seu traje de palhaço para eles, os entretendo com alguns truques, como o famoso truque das algemas mágicas. Depois ele tirava alguns brinquedos sexuais e finalmente jogava o jogo da corda, na qual ele terminava sempre estrangulando suas vítimas e as enterrando. Com isso, o número de vítimas ia só aumentando, e com o espaço esgotado disponível que ele tinha em sua residência, ele começou a jogar os cadáveres no rio perto de sua casa. E também manter os corpos enterrados em sua casa tinha outra desvantagem, o mau cheiro. E também manter os corpos de suas vítimas enterrados no seu quintal já estava levantando suspeitas em seus vizinhos, pois, vira e mexe, vizinhos reclamavam de um mau cheiro vindo do quintal de John. E na tentativa de despistar as suspeitas de seus vizinhos, John afirmava que era algum esgoto que estava com mau cheiro. E também tinha o problema de sua esposa, que muitas vezes estava presente em casa, e ele só conseguia desabafar quando ela estava viajando. Mas seus problemas com sua esposa, como foi dito anteriormente, acabaram quando eles se divorciaram em 1976. A partir desse momento, ele teve rédea solta. Entre 6 de abril e 13 de junho daquele ano, ele tirou a vida de 5 meninos. E foi no dia 25 de outubro de 1976 que ele tirou a vida de 2 deles ao mesmo tempo. O nome das 2 vítimas que perderam a vida ao mesmo tempo era Kenneth Parker e Michael Mariano, 2 adolescentes que tiveram seus corpos jogados em uma vala comum. Em dezembro de 1977, aconteceu uma coisa inusitada. John sequestrou Robert Donnelly e, com a ameaça de uma arma em punho, torturou e o estuprou. Depois de várias horas de tortura, ele foi liberado. Esta foi a primeira vez que John poupou a vida de alguém. Donnelly então foi correndo à polícia e contou aos policiais sobre o abuso. No interrogatório para a polícia, John assumiu a responsabilidade de seus atos e confessou seu crime. Mas ele fez questão de enfatizar que foi tudo com o consentimento do menino. E o mais absurdo disso tudo foi que os policiais acreditaram em John. Ele fez o que fez e saiu pela porta da frente da delegacia. Não só isso, 3 meses depois, Jeffrey Rignall, de 27 anos, estava na casa de John. E, sem nenhum motivo aparente, John decide atacar Jeffrey, o atordoando com clorofórmio e o amarrando em uma roda gigante, um instrumento de tortura. A roda da tortura, para quem não sabe, é esse exemplo que estamos mostrando agora. Jeffrey foi humilhado, torturado e por John por horas e horas. E devido a esta sessão de tortura, Jeffrey sofreu danos permanentes em seu fígado. Por sorte, ele também foi solto perto de um lago no Lincoln Park e foi até a polícia. Porém, a polícia adiou o caso para o mês de julho, então John foi acusado apenas de um delito menor. A prisão. Embora John Wayne Gacy tenha cometido bastante atrocidades, ele sempre dava um jeito de se safar, pois nunca eram encontrado provas contra ele. Até que um garoto de 15 anos chamado Robert Price desapareceu do seu local de trabalho, uma farmácia em Chicago. A data do desaparecimento foi 12 de outubro de 1978. A vítima desse caso conheceu John Wayne durante a reforma da loja por sua construtora, e John ofereceu ao menino um emprego em sua empresa. Price tinha informado aos seus colegas sobre esta oferta irrecusável e disse-lhes que na noite do desaparecimento teria de se encontrar com o empresário John Wayne Gacy. E esta informação foi crucial para que a polícia fosse à casa de John. Quando os policiais chegaram até a casa do John e atravessaram a porta, sentiram um cheiro forte e nauseante de corpos em decomposição. Sem mandato algum em mãos, os policiais começaram a escavar as terras do terreno da casa de John. E, para a surpresa dos policiais, 28 corpos foram encontrados, mais 5 foram recuperados no rio próximo à casa de John. 9 das vítimas nunca foram identificadas. Desta vez, as autoridades tinham provas plausíveis para prender John Wayne Gacy, mas, se tratando de Estados Unidos, o destino de John seria a cadeira elétrica. Na prisão, John começou a apresentar sintomas de psicopatia. Ele culpou seu alter ego Jack, o mesmo nome que usava quando se vestia de policial para enganar as suas vítimas.
Mas as autoridades não quiseram nem saber. No entanto, eles o julgaram capaz de entender e querer. E em 13 de março de 1980, John Wayne Gacy foi considerado culpado de 33 assassinatos em primeiro grau e condenado à pena de morte. As últimas palavras de John antes da execução foram as seguintes: "Tirar a minha vida não irá compensar a vida daqueles que se foram. Vá se danar, vá se danar."